Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Queremos suplicar pelos nossos ouvintes, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, cada ouvinte, nossos ajudadores, Pai, ajuda, dá graça, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Opera, meu Senhor, na vida da igreja, na cidade, no interior. Guarda os teus ministros, guarda, Senhor, suas famílias, opera maravilhas, Pai, na vida dos que estão, meu Senhor, envolvidos, Pai, no santo ministério para ensinar, ó Deus, orientar, conduzir o teu povo, aconselhar, exortar. Pai, manifesta a tua graça na vida dos teus servos, ministros do Evangelho, na tua Igreja Santa. Deus bondoso, Deus todo-poderoso, ajuda-nos, guarda-nos. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos com o mesmo propósito que tínhamos há 34 anos, quando iniciamos a nossa programação radiofônica. O nosso desejo é o mesmo, a minha pretensão, grande pretensão, ler a palavra de Deus, expor, sempre trazendo uma mensagem expositiva para facilitar para quem não lê e para quem não tem Bíblia. Então, vamos à leitura. Nosso texto hoje, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos de 1 a 9. É uma história belíssima que nós temos a respeito de Paulo e as perturbações que ele sofreu após converter-se. Atos 24, 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus e por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lícias, nos tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo de que o acusamos. Também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, fala conosco, Pai. Abençoa os meus irmãos, cada ouvinte, cada irmão, toma em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor,
toda a tua igreja em toda a terra. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, não existe como servir a Deus sem oposição. A oposição, ela é uma realidade. E é uma realidade em família. Tem famílias que são bastante dispostas a discutir, a discordar e a se opor uns aos outros. Muitos, eu fico impressionado, famílias bem instruídas, bem constituídas, mas quando eles chegam ao nível da independência, cada um para um lado, não se entende bem, e às vezes há até inimizade mediante o que eles possam ter para dividir. De forma que não existe ninguém que possa servir a Deus sem oposição. Todos os servos de Deus enfrentam oposição. Quando você se dedica à obra de Deus, o mundo é contra você, o irmão carnal é contra você, os servos de Satanás, aqueles que declaradamente são inimigos da cruz de Cristo, são contra você, estarão sempre contra você. Então, com Paulo não seria diferente. Paulo foi um fariseu extremoso, zeloso, ardoroso. E na sua sanha espiritual, religiosa, o Saulo quis apagar a igreja em Jerusalém, onde ele pudesse, né? Então, ele combateu de uma forma tão real, tão pesada, que ele se torna um alvo dos céus. O nosso Senhor marca o Saulo para uma manifestação especial. E esta leitura que fizemos mostra isto. 5 dias depois, aqui, significa daquele problema lá que o Saulo estava no templo com algumas pessoas e foram acusar o Saulo de querer profanar o templo. Ele estava no templo, tinha algumas pessoas que ele encontrou, eram, portanto, judeus dedicados, consagrados. Alguns realmente nunca tinham ouvido falar de Jesus, mas o Saulo já era convertido. Então a acusação contra ele se torna retumbante, porque ele era um homem convertido. E depois daquele episódio que julgaram que ele ia ou teria introduzido os gentios no templo, 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias para uma audiência com o Félix, o rei. Seria uma audiência com o Félix, seria realmente uma manifestação de grandeza da parte dos que serviam a Deus, porque estavam cumprindo o ID, estavam pregando, ensinando, e os adversários estavam tentando sempre impedir. Como tentaram executar Paulo e os demais, acusando-o de ter a intenção de profanar o templo, eles foram impedidos de fazer justiçamento com o Saulo, e o presidente Félix, ele tinha uma
Ele tinha um senso de justiça e uma necessidade de manter a calma. A coisa que mais derribava tribunos, que mais derribava aos reis fantoches lá do Império, eram motins. Então, o Félix, ele queria a todo custo impedir motins. E o Paulo não tinha profanado o templo. Então, era uma acusação, mas não tinha prova. E 5 dias depois deste movimento lá em Jerusalém, eles estão agora diante da autoridade no seu lugar, na sua jurisdição. E o sumo sacerdote Ananias, com os anciãos, escolheram o orador. O orador é o Tértulo. Tértulo é um homem conhecido, ele é muito conhecedor do ofício de orador, ele tem realmente capacidade de convencimento e nós vamos levá-lo. Aí levaram este homem para acusar diante dele o apóstolo de Jesus. Então, Saulo estava na iminência de ser acusado formalmente diante de Félix. E o orador, o Tértulo, foi chamado. Ao ser chamado, começou elogiando o rei e escarnecendo de Saulo. O versículo 2 diz: E sendo chamado, o Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Ele, na sua condição, estava alegando que o que o imperador fazia, o que os tribunos faziam, o que estas autoridades faziam, era necessário, era importante e não deveria ter nenhum impedimento ou solução de continuidade. E o orador começa assim: Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Que seria de nós, que seria de Jerusalém, que seria desta nação, se não tivéssemos o Saulo? Era mais ou menos isto. E o Saulo, o Tértulo, estava caprichando na oral, a defesa oral, chamada hoje de sustentação. Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar. Ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento queremos reconhecer, queremos agradecer, queremos bendizer a ti pelo que você é. Mas eles não esqueceram aqui o gesto. Como com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito,
para que tu não fique mais tempo falando, conforme a tua equidade nos ouça por mais, um pouco de tempo. Queremos ser breve, mas escute-nos. Este homem, na nossa avaliação, é uma peste. Este homem é uma peste contra os fariseus. Este homem é uma peste contra os judeus. Este homem é uma peste contra tudo em Jerusalém. Temos achado que este homem é uma peste. Mas tem coisa pior. Ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Ele é o principal expoente da seita do Nazareno. E ele intentou profanar o templo. Por isso prendemos conforme a nossa lei e quisemos julgá-lo. Mas apareceu o tribuno Lísias e tirou ele de nossas mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e tu mesmo, examinando, poderás entender tudo e de que o acusamos. E também falaram os judeus e a acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Agora, meus amados, o Saulo estava diante da maior autoridade da época no que dizia a respeito à terra, aos costumes, ao culto no templo. E como é que o Saulo, agora que se chama de Paulo lá, não sei por que carga, como é que ele quer profanar o templo? Então vamos acusá-lo e vamos justiçá-lo, e vamos, se der bobeira, a gente mata. Era a grande provação do apóstolo Paulo ser considerado um infrator, um perverso, um inimigo do templo, introduzindo naquele lugar sagrado homens não circuncidados, homens profanos dentre os gentios. Hoje eu louvo a Deus que até eu sou beneficiado desta compreensão que se tem da igreja, do evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem, hoje praticamente não existe indiferença, praticamente não existe censura contra nós. Mas nem sempre foi assim. O Saulo teve grande dificuldade, porque deixaram a lei do Senhor. O Senhor os entregou de alguma forma àquela vaidade farisaica, aquela vaidade de saduceu, mas tudo isto tem um limite. Não era possível ser um fariseu honrado o tempo todo. Agora, Deus mesmo cria uma motivação de rivalidade. Uma parte conhecendo Jesus Cristo, glorificando Jesus Cristo, e uma parte absolutamente contrária a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho maravilhoso meditar, mas a fala do Tértulo, o orador,
é terrível, porque ele reconhece a grandeza do Félix. Ó potentíssimo Félix, ó potentíssimo, visto que temos fé e temos paz. Queremos agradecer a tua bondade, a tua equidade. Era muita equidade. No versículo 4, ele diz: não se detenha muito, o teu servo será breve. Não fique longe, não saia daqui sem ouvir a nossa posição. Achamos que este homem é uma peste. E olha, Saulo de fato foi o maior defensor da pessoa de Jesus, do evangelho de Jesus, do testemunho de Jesus. Ele foi o maior expoente no mundo gentio de então. Então, o Tértulo não estava de todo errado. O Félix teve a prudência de evitar motim e Deus foi glorificado pela formação, também pelo conteúdo da palavra através de Paulo. O apóstolo de Jesus ainda teve oportunidade de falar. A gente vai ver na continuação que ele recebeu apoio para falar. E ele falou. Paulo falou, reconhecendo. Após o presidente falar, ele disse: faz muitos anos que você é juiz desta nação e não tem nada contra mim e tal, mas estes homens devem ter alguma coisa contra mim. E os homens não podiam nem falar. Uns irados e outros realmente receosos, porque Paulo, conforme o apelido deles, chamou Paulo de peste, era a pior peste contra o evangelho, contra o judaísmo, contra as coisas aceitáveis, e uma face era contrária a todos os homens e a outra era para reconhecer Jesus Cristo. Então, meus queridos, uma palavra para a nossa instrução. A palavra para a nossa instrução. Hoje acontece a mesma coisa. Homens de Deus, homens dinâmicos, servos do Senhor, sendo acusados de de dar uma contribuição ruim e até mesmo de ser um prejuízo, de ser uma praga, uma peste na comunicação em relação à igreja, porque não se alinha. Eu não tenho com quem me alinhar, não tenho nenhum interesse. Eu fui desalinhado desde cedo. Nunca me alinhei com quem quer que seja, não tenho nenhum interesse a preservar e nada a perder. Estou feliz com Jesus, fazendo a obra, o meu trabalho é pequeno, mas eu faço com muita dedicação e amor. Pregar a palavra de Deus jamais seria uma peste, como Paulo foi, mas não deixo de fazer um pouquinho a minha contribuição para a igreja. Estamos com 3.600 vídeos postados. Eu não vou tirar nenhum, as plataformas não tiram, na grande maioria, nem as pessoas querem tirar. Segundo dizem, tem alguns filmes aí, alguns vídeos de artistas
a Xuxa e de outros que nunca foram tirados, não tiram. Então, se a pessoa que colocou não tira, como é que os outros vão tirar? Vamos continuar servindo a Deus, esperando no Senhor e bendizendo para a glória do seu santo nome. A minha intercessão, o memorial da oração, e os meus amados irmãos, principalmente os necessitados e enfermos no interior do estado. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, obrigado, Senhor, pela tua grandeza. Obrigado pelo teu profundo amor, obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, Pai. Obrigado pelos nossos queridos irmãos. Deus bondoso e fiel, Senhor do céu e da terra, nos ajuda, nos despede, Senhor. Nos dá, Senhor, a graça para conviver e esperar na tua misericórdia. Deus amoroso, Deus fiel, Deus santo e todo-poderoso, ajuda, Senhor, a tua igreja no Brasil e no mundo, guarda os teus servos, ó Senhor, cuidando, Senhor, de cada cordeiro teu na tua igreja. Continua conosco, nos livra do mal, nos enche de graça. Este memorial da oração, tu conheces, Senhor, os teus servos, Pai, que nos deram, Senhor, a sua contribuição, orando por nós, divulgando o trabalho, fazendo também a sua parte. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.